pessoal! Hoje eu vou mudar o meu desenho de lousa, eu acabei de apagar, a gente acabou a época aqui da Menina da Lanterna e a gente está entrando na época de São João. Aqui em Caruaru, São João é uma festa muito importante, muito grande, muito tradicional. Então eu vou tentar fazer assim um desenho ainda no sonho para as crianças, né? Ainda sem muitos detalhes, sem muito realismo, o que é um desafio para mim. Você quer acompanhar como é que vai ser o desenho da época de São João? Então fica ligado aqui. Então eu sempre começo fazendo tudo em branco, né, para dar primeiro uma claridade, porque como a lousa é escura, né, é uma lousa negra, então para dar um efeito de luz e eu conseguir também gastar menos pigmento, né, porque eu trabalho com um giz que tem um pigmento bem forte, mas para eu gastar menos dele, porque ele é muito caro, eu faço esse fundo em branco, que facilita para também dar um realce no desenho. Bom, gente, eu escolhi fazer uma fogueira, que para mim simboliza muito fortemente essa questão da época de São João. E coloquei ali os enfeites, né, de bandeirinhas e balão, que tem tudo a ver com o que a gente usa como decoração para esse momento. É um momento de festa, de alegria, de expansão, de luz, né? E a gente traz muitas histórias sobre São João para as crianças nessa época, trazendo esse ambiente do São João de forma acolhedora para as crianças. Então eu trabalho uma história por semana. Durante os 5 dias de aula que a gente tem, eu escolho uma história e conto essa mesma história sempre no final do dia para eles. Então a gente cria sempre um ambiente acolhedor, confortável. Tem um ritual para contar essa história, que é um momento especial, né? Tem uma vela, tem um sininho, tem uma cerinha de abelha que eu deixo nas mãos das crianças, tem um cristal, então tem toda uma áurea em volta desse momento. A gente cria esse momento da história para que seja realmente especial para as crianças. E a história é contada, sem ler, né, decorada, assim, de coração mesmo, pelo professor. E aí eu trago essa história cada dia. Essa história vai ser a mesma durante 5 dias, mas depois, na outra semana, eu trago outra história de São João. E eu procurei colocar assim esse detalhe na fogueira, né, que o fogo ele traz imagens pra gente, né? Então também trabalha com a imaginação da criança. Ela vai olhar para a fogueira e ela vai tentar imaginar o que ela vê ali naquele movimento do fogo. Eu, por exemplo, comecei a fazer e no movimento que veio ali, eu já vi uma figura aparecendo. E aí eu só dei um destaquezinho para essa figura através das cores. Mas as crianças, como elas já viram esse desenho pela primeira vez, agora que eu estou colocando eles aqui para vocês, eu posso dizer qual foi a reação delas, né? Quando eles chegaram na sala e viram o desenho, eles perceberam no movimento do fogo que existia alguém ali e para cada um isso foi diferente. Então teve gente que viu um casal dançando, teve criança que viu uma mãe com uma filha dançando no fogo, e teve criança que nem viu nada, que nem percebeu, que depois que as outras crianças foram falando, que ela foi procurar na fogueira onde é que elas estavam vendo aquilo. Eu achei bem interessante isso, porque a gente também consegue perceber cada criança através da percepção delas do desenho. E aí eu fiz esses detalhes, assim, essas nuances que ainda tá muito para a criança descobrir, né? Esse era bem o meu objetivo com esse desenho, que fosse um desenho simples, com poucos elementos, mas que trouxesse essa imagem da fogueira e ao mesmo tempo trabalhasse a criatividade das crianças, trabalhasse com as imagens dentro delas. E aí, esse período a gente também trabalha muito com as músicas, né? A gente forma no início, quando as crianças são acolhidas na escola, são recebidas, elas são recebidas com um aperto de mão, olho no olho, com o professor, uma de cada vez. A gente procura estabelecer uma rotina com hábitos saudáveis, então elas já levam a mochila para um lugar específico na sala que tem o nome delas, com a estrelinha lá com o nome delas, e também já descalçam, né? Já saem dali da porta mesmo, elas colocam o calçado bonitinho e levam a mochila no lugar, então já vêm preparadas. Como esse período começa a ficar frio, as crianças calçam meias, né, para não ficar direto com o pé no chão, e a professora também fica de meias para ficar com o pé quentinho, e a gente faz então uma roda, e nessa roda eu trago poemas, né, trago historinhas na forma de poesia, e trago as músicas dessa festa bonita que é a festa de São João.
Então, eu posso até mostrar um pouco dessa rotina nossa do dia a dia para vocês aqui uma hora. Se vocês quiserem, comenta aqui que eu gravo para vocês como é que é o nosso ritmo da manhã, como é que a gente faz esses poemas e músicas, e coloco aqui também mais próximo aí da época de São João para vocês conhecerem como que é, tá? Mas eu só vou fazer se vocês pedirem, se for importante para vocês eu gravo, tá? E aí então a gente faz também essa ambientação na sala de aula, né? Além do desenho de lousa, que é o principal, vamos dizer assim, que traz essa imagem da época para as crianças. Tem as histórias, tem a poesia, tem as músicas, mas o ambiente da sala de aula fica também todo enfeitado, né? Eu coloco bandeirinhas, eu coloco lanternas, que já vem dessa época da menina da lanterna também, que tem tudo a ver com São João, que também tem essa luz, né? Que traz todo esse significado da gente cultivar a nossa luz interior e manter ela acesa e compartilhar com o mundo, sempre trazendo a missão de João Batista nas histórias, nos poemas, né? E eu gosto também de trazer no meu cantinho de época, né? Tem uma mesinha na sala, vou colocar aqui para vocês como que tá a minha mesinha. Depois eu posso colocar aqui nos shorts, nos stories aqui para vocês como que tá sendo montada a minha mesinha de época, mas eu trago esses elementos também da festa, né? De como que é bonita essa festa, alegre, como é colorida, né? E traz as tradições de São João. Eu amo as tradições de São João. Aqui em Caruaru isso é muito forte e eu tô achando muito legal estar aqui para vivenciar isso e os meus filhos terem a oportunidade de vivenciar essa tradição de São João com tanta força também. Porque aqui, além das festas, né, que tem a dança, que tem as comidas, tem o sentimento religioso das pessoas em relação a essa época também. A gente mora aqui próximo de um vilarejo, né, um bairro mais afastado aqui na zona rural, onde é muito cultivada essa questão religiosa, independente da igreja, independente da religião que a pessoa siga, tem assim um sentido religioso das coisas, né, que é tradicional aqui do sertão, que é daqui do Nordeste. Então essa tradição traz coisas muito bonitas para as crianças, de cultivar o sentimento de fidelidade, de lealdade, de sempre buscar a Deus, né, a uma luz superior, e trazer isso para os meus filhos de forma lúdica é muito importante. Então eu trago isso também para a sala de aula com muita emoção, com muito amor e com muito carinho, vivenciando ao mesmo tempo na minha alma tudo isso. Porque quando a gente vive isso verdadeiramente, pelo sentimento, as crianças percebem, né? E a gente traz também com mais sentido, com mais amor. E eu fiz esse desenho com todo amor e carinho. Eu demorei mais ou menos 2 horas, um pouco menos, mas talvez umas 2 horas para conseguir terminar ele. E eu sei que ao longo da época eu ainda vou trazer alguns outros elementos, talvez aí dentro desse desenho ou no cantinho de época. Ele vai sendo construído com o tempo, sabe? Então, pro meu cantinho de época eu já escolhi também uma fogueirinha, eu coloquei um terreno ali onde vai ter as pessoas dançando, vai ter o noivo e a noiva para representar essa tradição do casamento do dia de São João, né? Vai ter nos enfeites da sala um estandarte de João Batista menino com o carneirinho no colo. A gente vai entrar agora numa época de números, então eu vou trazer bem essa imagem do pastor de ovelhas, né? Que é para dar esse significado de que nós somos essas ovelhas do grande pastor e que ele nunca nos abandona, que ele sempre cuida da gente, né? Então vou trazer também essa imagem no meu ritmo diário com as crianças e na época de números, que já tem essa relação com o São João, sempre uma coisa ligada na outra. Então a lousa começa a aparecer aí com mais cores, sempre muito colorido, porque essa época de São João é muito colorida, né? E ao mesmo tempo com essa luz da fogueira, o sereno, e depois aí vão aparecer também outros elementos como as estrelas, né? Aí as estrelinhas brilhando no céu. Pronto, por hoje tá finalizado o meu desenho. Ao longo da época eu vou ainda acrescentar alguns detalhes, depois eu mostro o resultado para vocês no final da época como é que ficou, tá bom? Bom, essa época de São João me lembra muitas coisas da minha infância, é uma época muito gostosa, né, de se viver, e é uma época que também é importante para mim, espiritualmente.
São João representa muito na minha vida. Então eu espero que a luz de São João, desejo que a luz dessa fogueira de São João ilumine o seu dia, ilumine o seu coração e que você seja feliz. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, toca no sininho e se inscreve para poder receber notificações dos nossos vídeos. A gente está postando toda terça e quinta e você pode acompanhar o que a gente vem fazendo e compartilhar também as suas ideias, fazer comentários. Comenta aqui o que você achou do meu desenho de hoje e o que você quer saber também sobre essa época de São João na Escola Waldorf, tá bom? Gratidão!